Olá, bem-vindos a mais um estudo no canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Hoje é o estudo de número 8, do capítulo 5, chamado Operações Seletivas. Estamos acompanhando o grupo de André Luiz, liderado pelo mentor Gúbio, numa cidade estranha onde reina um grupo de espíritos trevosos dedicados ao mal, que tem por líder Gregório. Esse grupo já se encontrou com Gregório, já disse que estava numa missão em nome de Matilde, a sua mãe, e foram levados para um local onde são realizados os julgamentos. Finalizamos o estudo de ontem tratando das indagações de André Luiz sobre esses espíritos, do porquê eles lá permanecem e por que Deus autoriza esse tipo de atividade. Gúbio já explicou a questão da lei de justiça, a questão da lei de sintonia, de atração, em que esses espíritos culpados são levados a julgamento por esses trevosos, que se constituem juízes, em operadores de um direito primitivo, cujo titular é Gregório e seus asseclas. Hoje vamos continuar verificando que tipo de julgamento esses espíritos passarão, tendo ali por plateia, por pessoas vinculadas também a esses espíritos, o grupo de André Luiz, que estão disfarçados, estão ali numa missão, sem que as pessoas ao redor percebam que eles não são dali. Eles estão se passando por espíritos sofredores, que também estariam sob julgamento. Vimos, então, que após a indagação de André Luiz, Gúbio explicou do porquê aqueles espíritos estarem ali atraídos para aqueles grupos. André Luiz, então, continua perguntando: por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores a espíritos despóticos? Por que estará a justiça nesta cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? É uma pergunta pertinente, né? Ele volta a indagar sobre o porquê Deus permite que aqueles espíritos ali presentes, sofredores, com culpa, com remorso, fossem julgados por espíritos trevosos, despóticos, príncipes das trevas. Gúbio estampou então na fisionomia significativa expressão e completou a sua resposta dizendo: quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ademais, como acontece na crosta planetária, cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Então vejam que Gúbio volta a afirmar que tarefas vinculadas à expiação são direcionadas para espíritos ainda atrasados. Ou seja, quem precisa passar por uma situação de sofrimento, de expiação, em razão das faltas cometidas no passado, eles acabam sofrendo pelas mãos de outros espíritos também inferiores. Não são os anjos que aplicam essa justiça retributiva, essa justiça expiatória. Gúbio já tinha dado essa resposta e agora repete, dizendo que Deus não confere a anjos o papel de carrascos. Então, se o espírito atrasado deseja exercer essa função, o livre-arbítrio dele vai arrastá-lo para essas cidades, onde ele será nomeado um dos asseclas das trevas. Vai trabalhar como julgador de outros espíritos, endividando-se mais e mais. Deus permite, Deus confere total liberdade, por isso livre arbítrio, para esses espíritos se vincularem com o grupo que eles desejam se vincular. Deus não proíbe. A lei dele é perfeita, por isso somente sofre quem tem a expiação no seu karma, a marca no seu perispírito. Não há, portanto, injustiças. Apesar deles exercerem injustiça nos seus julgamentos, porque são seres inferiores, aqueles que supostamente são vítimas, na verdade, estão expiando. Foram atraídos para aquela região pela culpa e pelo remorso, como já falamos aqui dezenas de vezes. André Luiz diz então: vagueei o olhar em derredor
e confrangeu-se-me toda a alma. Ele teve pena daqueles espíritos, o que é compreensível. Na comunidade das vítimas, arrebanhadas aos magotes, aos montes, como se fossem animais raros para uma festa, predominavam a humildade e a aflição. Mas entre as sentinelas que nos rodeavam, a peçonha da ironia transbordava. Então vejam que são espíritos que já trazem um certo arrependimento, estão ali de forma humilde, aceitando aquela expiação, aflitos, sofrendo, enquanto que os guardas, os trevosos, estão com ironia transbordando, à semelhança do que fizeram com o Cristo. Palavrões eram desferidos desrespeitosamente a esmo. À frente de vasta tribuna vazia e sob as galerias laterais abarrotadas de povo, compacta multidão se amontoava irreverente. Parece os espetáculos do Coliseu, não é? Onde centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas se reuniam para ver os espetáculos sangrentos, os julgamentos injustos. No circo de Nero, ali também o povo se amontoava nas galerias para ver o julgamento cometido ali pelos príncipes das trevas contra seres que, pela culpa, estavam vinculados à região. Alguns minutos decorreram desagradáveis e pesados quando o absorvente vozerio se fez ouvido. Os magistrados, lugar para os sacerdotes da justiça. Vejam como eles se iludem, né? Procurei a paisagem exterior, curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha, faces ao ombro, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Então, a semelhança do que acontecia em Roma, do que aconteceu em Roma, ali se reproduziam esses julgamentos atrasados que eram. Penetraram o átrio em passos rítmicos e depois deles 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam os juízes, esquisitamente ataviados. Então eles tinham toda uma cerimônia pomposa, vaidosa, para levar os ministros, os juízes, que realizariam os julgamentos. Que solenidade religiosa era aquela? Pergunta André Luiz. As poltronas suspensas eram em tudo idênticas à sédia gestatória das cerimônias papalinas. Então vejam que eles imitavam as cerimônias do Papa, da Igreja, como se realmente fossem sacerdotes, porém são sacerdotes das trevas, porque não estão vinculados à misericórdia divina nem à caridade do Cristo. Certamente realizam seus julgamentos com muita maldade e crueldade. Varando agora o recinto, os lictores passaram o instrumento simbólico às mãos e aliaram-se corretos perante a tribuna espaçosa, sobre a qual resplandecia alarmante facho de luz. Certamente uma luz artificial, né? Iluminando o espaço a que o juiz iria permanecer. Os julgadores, por sua vez, desceram pomposos dos tronos içados e tomaram assento numa espécie de nicho a salientar-se de cima, inspirando silêncio e temor, porque a turba inconsciente em redor calou-se de súbito. Vejam que eles temiam aqueles sacerdotes, tinham medo deles. Tambores variados rufaram como se estivéssemos numa parada militar em grande estilo, e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes o ritmo, torturando-nos a sensibilidade. Como eu disse ontem, André Luiz está acostumado com a colônia Nosso Lar, com espetáculos de luz e de música, com sintonias e beleza dos habitantes. Ali, portanto, ele sofria, seja pela fealdade, pela velhice que muitos apresentavam, seja pela música barulhenta e pelo sistema de julgamento pesado, tornando quase que irrespirável o ambiente.
Terminado aquele ruído, um dos julgadores se levantou e dirigiu-se à massa, aproximadamente nestes termos: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Percebam que o discurso deles é no sentido de que nem condenar injustamente, nem oferecer recompensas, mas sim como um braço da justiça dos homens, da justiça da terra. Nossa função é a de selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Então eles dizem que ali não haverá misericórdia, o que aponta que eles não estão trabalhando em nome de Cristo, mas que a função deles é apenas aplicar a pena que os próprios delinquentes se acham merecedores por seu remorso e por sua culpa, para que essas penas fossem aplicadas em outros lugares. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou por meio da palavra envenenada. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Notem então que ali eles aplicam a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Quantos espíritos não comparecem a esses tribunais pensando que estão no juízo final, sendo julgados por Deus? Na verdade, são julgados por espíritos trevosos que se aproveitam dessa crença para impor sua crueldade, punindo o malicioso, punindo o caluniador, esquecendo-se que eles não são ministros da justiça divina. Eles não foram nomeados por Deus para exercer essa função, por isso estão se endividando com cada condenação que proferem. O próprio Cristo ensinou a não condenar a ninguém. Mas ele continua: quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Vejam que o discurso deles faz até sentido, né? Que é a lei de causa e efeito, onde se planta, se colhe. Quem plantou maldade vai colher sofrimento, porém nós sabemos que essa lei é aplicada por Deus. É uma lei automática que não precisa de braços, de mãos de ninguém. É por isso que eles estão em erro aqui. Apesar deles estarem se referindo à lei de causa e efeito, eles não têm o direito de se colocarem na posição de julgadores, de aplicar essa lei. Quem centralizou os sentidos no abuso de faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envilecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. Eles sabem que o sofrimento na espiritualidade é maior que da terra. O sofrimento moral é mais intenso que o sofrimento físico. A represa, por longo tempo, guarda micróbios e monstros, segregados à distância do curso tranquilo das águas. Todavia, chega um momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria, e as formas repelentes libertadas se espalham e crescem em toda a extensão da corrente. Então ele está dando exemplos, do que acontece quando alguém por muitos anos cultiva desequilíbrio e maldade. Uma hora acaba acumulando e explodindo em trevas. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Basicamente, eles estão usando a própria lei divina que auto-aplica-se
congregando espíritos em culpa nessas regiões de sofrimento para justificar sua atuação como juízes. Eles estão equivocados, como eu já falei, mas aqueles espíritos ali presentes, de fato, já estão sendo condenados por eles mesmos, por suas próprias consciências, e por isso aceitam a sentença que é dada por esses trevosos. Nesse ponto, o orador fez pausa e reparei os circunstantes. Olhos esgazeados pelo pavor jaziam abertos em todas as máscaras fisionômicas, e aí a gente consegue imaginar o porquê eles estão desesperados, né? É como se eles estivessem no juízo final, sendo julgados por suas atitudes infelizes que eles mesmos sabem que fizeram de maldade, de erro, de desequilíbrio, e ali estavam depois da morte, na condição de réus, sendo julgados num tribunal assustador. Por isso eles estavam muito assustados. É natural, pensando que estão no juízo final sendo julgados por um demônio, por um espírito trevoso que está apontando seus erros, que todos eles sabem que praticaram. O juiz, por sua vez, não parecia respeitar o menor resquício de misericórdia. Mostrava-se interessado em criar ambiente negativo a qualquer espécie de soerguimento moral, estabelecendo nos ouvintes angustioso temor. Ele de fato queria assustar, queria causar temor de qualquer jeito. Prolongando-se o intervalo, enderecei com o olhar silenciosa interrogação ao nosso orientador, que me falou quase em segredo. O julgador conhece à saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Então vejam que Gubbio fez o comentário que eu fiz agora há pouco em relação à verdade. Apesar deles serem trevosos, ele está falando a verdade no que tange a lei de causa e efeito. Todos os caluniosos, todos os que usaram as faculdades terrenas para o mal, estavam ali para responderem por isso, serem julgados pela própria consciência. Isso é verdade, isso acontece. No entanto, ele julga sem misericórdia. Como eu disse, ele não poderia se colocar na posição de julgador, mas como ele conhece as leis divinas, ele conhece a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei de sintonia e de atração, que de forma magnética traz aqueles espíritos para aquele local. Então ele se aproveita desse conhecimento para subjugar esses sofredores que desconhecem a realidade espiritual, muitos cultivando uma religião que tampava os seus ouvidos e seus olhos durante a sua última encarnação. Por isso estavam completamente sujeitos à ação daquele espírito trevoso que dominava o magnetismo e conhecia as leis magnéticas. Além disso, Gregório é hipnotizador, ele consegue, por meio do seu magnetismo pessoal, individual, fazer com que esses espíritos aceitem a sua subjugação, a sua influência. E como veremos adiante, ao ponto de transfigurar os seus perispíritos. Não vale acusar a edilidade desta colônia, prosseguiu a voz trovejante, porque ninguém escapará aos resultados das próprias obras, quanto o fruto não foge às propriedades da árvore que o produziu. Gregório, portanto, continuava, não sei se é Gregório que está falando, mas o sacerdote, que exerce a função de julgador, ele está dizendo que ninguém escapa aos resultados das suas próprias atitudes. Ali não seria diferente, colheriam os frutos cultivados durante a última existência. Amaldiçoados sejam pelo governo do mundo quem nos desrespeite as deliberações, baseadas, aliás, nos arquivos mentais de cada um. Vejam como ele tem conhecimento, da bagagem espiritual, da sintonia que cada um ali está emitindo com a sua própria mente. Assinalando intuitivamente a queixa mental dos ouvintes, bradou terrificante: quem nos acusa de crueldade? Vejam que ele conseguia captar os pensamentos de muitos dos sofredores ali, que o caracterizavam como alguém cruel. E aí ele, nervoso, diz: quem está me acusando de crueldade?
Não será benfeitor do espírito coletivo o homem que se consagra à vigilância de uma penitenciária? Percebam como ele se ilude, né? Como muitos aqui na Terra fazem. Não é assim aqui na Terra? Muitos realizam a função de vigilantes, matando, torturando, violentando bandidos, tratando com violência quem infringe a lei, colocando-se na posição de vigilantes, de julgadores. Aqui na terra, quantos agem assim? Pois esses sacerdotes, Gregório também, agia dessa forma, como um vigilante, alguém que vigia o cumprimento da lei. Mas ninguém nomeou ele, eu sempre digo isso, né, nas exposições. Onde está a publicação no Diário Oficial que nomeou Gregório como ministro divino, como carrasco, como juiz? Ele não foi nomeado por Deus para ser julgador, mas se colocou nessa condição, nessa posição, por vontade própria. Deus permite, porque respeita o livre-arbítrio, e os espíritos que sofrem nas mãos dele são espíritos culpados, que trazem remorso e são atraídos para aquela região, ficando sujeitos à ação de Gregório. Mas ele se enxerga como alguém justo, alguém que está assegurando a observância da lei. Mas ele está equivocado, como já falamos. Quem sois vós, senão rebotalho humano? Não viestes até aqui, conduzidos pelos próprios ídolos que adorastes? Vejam como ele abusa do conhecimento sobre a lei de atração, né? Sobre a lei de causa e efeito. Ele impõe temor àqueles espíritos, dizendo que eles são delinquentes, são criminosos, e foram arrastados pela lei de atração. Nesse momento, convulsivo choro invadiu a muitos. Gritos atormentados, rogativas de compaixão se fizeram ouvir, muitos se prosternaram de joelhos, e aí a gente percebe a maldade, a crueldade de Gregório, né? Porque diante de espíritos sofredores que rogam perdão, que imploram por misericórdia, ele vai se manter impassivo e frio, com certeza. Por isso, piora a sua condição cada vez mais. Ninguém nomeou ele juiz, ele não pode agir assim. Imensa dor generalizara-se. Gúbio trazia a destra sobre o peito, como se contivesse o coração, mas vendo por minha vez aquele grande grupo de espíritos rebelados e humilhados, orgulhosos e vencidos, lastimando amargamente as oportunidades perdidas, recordei meus velhos caminhos de ilusão e, por que não dizer, ajoelhei-me também, compungido, implorando piedade em silêncio. Vejam como André Luiz influenciou-se pelo meio, né? Ele mesmo ajoelhou pedindo perdão, porque se sentia também culpado pelo mal que fez em existências distantes. Vejam como Gregório age com um poder magnético. Até André Luiz, que estava em missão, que estava habitante de nosso lar, exercendo apenas uma atividade ali, ele também se ajoelhou pedindo piedade para ele e para aquelas almas ali presentes. Exasperado, o julgador bradou colérico, e aí a crueldade, né? Perdão? Quando desculpastes sinceramente os companheiros da estrada? Onde está o juiz reto que possa exercer impune a misericórdia? Então a crueldade de Gregório está justamente em não perdoar e não aplicar misericórdia para espíritos, apesar de criminosos, sofredores, que estão pedindo compaixão. E incidindo toda a força magnética que lhe era peculiar, por intermédio das mãos, sobre uma pobre mulher que o fixava estarrecida, ordenou-lhe com voz soturna: venha, venha. Ele está usando então o seu poder magnético para a sua primeira vítima da obra. Com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu à ordem, destacando-se da multidão e colocando-se embaixo sob os raios positivos da atenção dele. Confesse! Confesse! Determinou o desapiedado julgador, conhecendo a organização frágil e passiva a que se dirigia. Então ele se aproveitava da sua condição de magnetizador, sabia que aquela vítima estava nas mãos dele. A desventurada senhora bateu no peito, dando-nos a impressão de que rezava o confiteor
que seria a oração que começa por essa palavra latina, em que o católico, depois de se confessar pecador, pede a proteção divina e de todos os santos. Então vejam que estão presentes ali espíritos que acreditavam na religião católica e por isso acreditavam que estavam no juízo final, no julgamento das suas faltas. Ela então pedia misericórdia, realizando uma conduta própria dos católicos, do ritual católico. E gritou lacrimosa: perdoai-me, perdoai-me, ó Deus meu. E como se estivesse sob a ação de droga misteriosa que a obrigasse a desnudar o íntimo diante de nós, falou em voz alta e pausada: matei 4 filhinhos inocentes e tenros, e combinei o assassínio de meu intolerável esposo. Agora a gente percebe, né? Quem está ali, vinculado àqueles grupos para serem julgados? O julgamento é errado, o julgamento é feito por alguém trevoso, porém, quem está ali são pessoas que carregam uma culpa imensa. Vejam que essa primeira mulher assassinou 4 filhos, além do esposo. Então imagine o remorso, a culpa dela. Mesmo com a crença católica, ela realizou esses crimes e agora acreditava-se estar no inferno a ser julgada. O crime, porém, é um monstro vivo. Perseguiu-me enquanto me demorei no corpo. Tentei fugir-lhe com todos os recursos, em vão. E por mais buscasse afogar o infortúnio em bebidas de prazer, mais me chafurdei no charco de mim mesma. Então ela já sofria na terra as consequências da sua escolha. De repente, parecendo sofrer a interferência de lembranças menos dignas, clamou: quero vinho, vinho, prazer. Olha que estado desse espírito, né? Além de criminosa, assassinando 4 filhos e o esposo, ela bebeu a vida inteira para fugir do remorso e agora pedia mais bebidas, mesmo diante de um tribunal. Em vigorosa demonstração de poder, afirmou triunfante o magistrado: como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? Ele já começava o seu julgamento. Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Então vejam a hipnose, o processo hipnótico em que ele vai acabar transfigurando, alterando o perispírito daquela mulher para se transformar em loba, numa licantropia, ou seja, uma deformação do seu perispírito pela culpa, pelo remorso que traz, já que os lobos, né, a fêmea do lobo, muitas vezes assassina seus próprios filhotes. Então ele usou dessa expressão para subjugar aquela mulher, comparando-a a uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica. Ela vai começar a se alterar fisionomicamente. Como eu disse, o perispírito é maleável, ele molda-se conforme a vontade do espírito. Ela estava alterando, portanto, a sua fisionomia. Entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto, ela estava se transfigurando numa loba. Via-se patente naquela exibição de poder o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. O corpo perispirítico é maleável, ele cede à vontade do próprio espírito. Por isso, nas colônias, os espíritos moldam as suas vestes, moldam como se aparecem para os outros, né, a sua aparência. Ali também moldavam o perispírito para formas monstruosas que André Luiz tem visto desde que chegou. Via-se, então, essa alteração no perispírito da mulher. Em voz baixa, André Luiz procurou recolher o ensinamento de Gubbio, que esclareceu num cício, falando baixinho para ele, né?
O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha pela qual o credor se insinua cobrando o pagamento. Então, como eu falei, eles estavam arrastados até aquela região pelo remorso, pela culpa. Inclusive, as obsessões também se formam pela culpa do espírito, que sintoniza com o seu credor, com aquele que o persegue. Ali, portanto, o remorso fazia com que aquela mulher se aceitasse a subjugação do magistrado. Apesar do remorso servir para o nosso arrependimento, também é uma brecha para que esses espíritos perseguidores realizem o que ele estava ali fazendo, cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. A culpa sempre cobra o que fizemos. E acentuando de modo singular a voz quase imperceptível, acrescentou: temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, que é justamente essa alteração para a semelhança do lobo. A nota diz: ideia fixa na qual o doente se acredita transformado em lobo ou outro animal selvagem. Então é um processo de modificação do perispírito em que a pessoa acredita ter se tornado um animal, um lobo, um animal selvagem. Inextricáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Percebam que na nossa geração atual a gente consegue ver, pessoas que se identificam como animais, se comportam como lobos. Muitos jovens desequilibrados aí numa obsessão se comportam como lobos, no processo de licantropia aqui na Terra. Uma verdadeira doença mental que tem por causa o espírito. Certamente uma obsessão de alto grau. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso, a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. Olha só, uma revelação da obra que o Nabucodonosor sofreu um processo obsessivo parecido a esse. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Falei hoje ainda, da característica plástica moldável do perispírito, e a hipnose pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Notando, porém, que a mulher infeliz prosseguia guardando estranhos caracteres no semblante, perguntei: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Ela continuaria como uma loba? Fim da longa pausa, o instrutor informou com tristeza: ela não passaria por esta humilhação se não a merecesse. Olha que palavras duras, Se ela não merecesse, não passaria por esse processo doloroso. Além disso, se adaptou às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Aqui vale a gente ressaltar, repetir também, que Deus não nos abandona, sempre envia mensageiros, sempre envia benfeitores para nos retirar do mau caminho, para nos resgatar de nós mesmos. Então, apesar daquela mulher sofrer e se colocar nessa condição de licantropia, Deus sempre envia seus emissários. Ele diz então: tudo, André, em casos como este, se resume a problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Repete, portanto, a lei de sintonia, lei de causa e efeito, lei de atração, lei de reencarnação. Onde plantamos, colheremos. Então, a sintonia é uma lei que dita o mundo espiritual, que arrasta verdadeiras multidões para aglomerarem-se conforme a sua culpa ou conforme as suas atitudes no bem também. A sintonia, portanto, dita as nossas companhias e os nossos destinos. O orientador não conseguiu continuar. Ao redor de nós, as lamentações se fizeram estridentes,
Interjeições de espanto e dor eram proferidas sem rumo. As pessoas se desesperaram ao ver aquela mulher mudar a sua forma, né? Certamente é um processo assustador. O magistrado que detinha a palavra determinou silêncio e exprobrou asperamente a atitude dos queixosos. Logo após, notificou que os espíritos seletores se materializariam em breves minutos e que os interessados poderiam solicitar deles as explicações que desejassem. Vejam como tem uma certa organização, né? Apesar dos espíritos ali presentes estarem gritando e reclamando, ele estava dizendo que todos seriam ouvidos, todas as dúvidas seriam respondidas por aqueles que selecionavam os grupos a que seriam julgados. Concomitantemente, ergueu as mãos em mímica reverencial e, fazendo-nos sentir que presidia ao estranho cenáculo, fez uma invocação em alta voz, denunciando nos gestos a condição de respeitável hierofante em grande solenidade. Hierofante é um sacerdote que, nas religiões de mistérios da Grécia Antiga, instruía os futuros iniciados, mostrando-lhes solenemente os objetos sagrados. Então André Luiz está explicando que aquele sacerdote, aquele juiz, estava realizando um ritual para mostrar como prosseguiria aquele julgamento, se comportando como um sacerdote da Grécia Antiga. Terminada que foi a alocução, vasto lençol nebuloso, semelhante a uma nuvem móvel, apareceu na tribuna, que se mantinha até então despovoada. Então a gente vai ver um processo de materialização. Vejam como os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais ocorrem tanto nas colônias quanto nas zonas inferiores. Eles iriam materializar os seletores, aqueles que realizavam o julgamento, a seleção dos espíritos sofredores. Uma nuvem branca é característica para o processo, o fenômeno da materialização. Pouco a pouco, diante de nossos olhos assombrados, 3 entidades tomaram forma perfeitamente humana, apresentando uma delas, a que no porte guardava maior autoridade hierárquica, pequeno instrumento cristalino nas mãos. Então vejam que eles atuam como verdadeiros magos, né? Porque dominam certas ciências, dominam o magnetismo, a hipnose e realizavam um processo de materialização. Daquelas 3 entidades que trajavam túnicas de curiosa, indefinível substância em amarelo vivo, revestiam-se de halo afogueado, não brilhante. Essa auréola, mais acentuadamente viva em volta da fronte, desferia radiações perturbadoras, que recordavam a esbraseada expressão do ferro incandescido. Da mesma forma que nós vimos alguns palácios iluminados como um ferro incandescido, ali também aquelas entidades emitiam energias como um ferro incandescido, ou seja, uma luz fraca, uma luz densa, uma luz como que parecida com luz de tocha, né? De fogo. Ambos os acólitos da personalidade central do trio tomaram folhas de apontamento num cofre vizinho e, ladeando-a, desceram até nós em silêncio. Então são servidores daquela justiça que iriam julgar as pessoas. Inesperada quietação tomou a turba, dantes agitada. Ainda não sei de que recôndita organização provinham tais funcionários espirituais. No entanto, reparei que o chefe da expedição tríplice mostrava infinita melancolia na tela fisionômica. De novo eu ressalto a organização das trevas. Espíritos que se dedicam a atividades específicas são verdadeiros funcionários das trevas. Realizam a função de juiz, realiza a função de carrasco, realiza a função de seletor, realiza a função de guarda. Vários deles, até agora na obra, apresentavam as suas funções, e André Luiz percebeu que esse trio apresentava uma fisionomia de melancolia, de tristeza. Ele não sabia dizer de onde eles tinham vindo, mas eram funcionários do mal. Alçou ele o instrumento cristalino à frente do primeiro grupo, formado de 14 homens e mulheres de vários tipos.
efetuou observações que não pude acompanhar e disse algo aos companheiros que se dispuseram à anotação imediata. Então eles estão usando de um instrumento, certamente para captar que tipo de vibração os grupos emitem para anotar quais crimes cometeram. Antes, porém, que se retirasse, 2 membros do conjunto avançaram implorando socorro. Justiça! Justiça! Suplicou o primeiro. Estou punido sem culpa. Fui homem de pensamento e de letras entre as criaturas encarnadas. Por que deverei suportar a companhia dos avarentos? Então aqui uma informação importante. Os espíritos ali reunidos já sentem que tipo de crimes os grupos cometeram, porque esses 2 homens acham que foram injustiçados, foram escritores, foram pessoas que se dedicaram às letras quando encarnados e não achavam justo que estivessem no grupo dos avarentos. Vamos ver então qual vai ser a resposta daqueles que julgam para que esses 2 homens estivessem no grupo dos avarentos. Fitando o seletor angustiadamente, reclamou: se escolheis com equidade, livrai-me do labirinto em que me vejo. Ele pedia então ajuda, achando que estava sendo injustiçado. Não terminara e o segundo interferiu ajuntando: magistrado venerável, por quem sois? Não pertenço à classe dos sovinas. Imantaram-me a seres sórdidos e desprezíveis. Minha vida transcorreu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me. Os estudos eram meu tema predileto. Pode, assim, o intelectual equiparar-se ao usurário? Olha como a lei divina é perfeita. 2 pessoas que se dedicaram às letras, à ciência, apegando-se aos estudos, certamente esqueceram de outros deveres e por isso estavam no grupo dos avarentos, no grupo de quem era apaixonado pela moeda. Vamos entender o porquê. O dirigente da seleção mostrou-se reservada piedade no semblante calmo e elucidou firme: clamais debalde, porque desagradável vibração de egoísmo cristalizante vos caracteriza a todos. Então, o instrumento que aquele julgador usava era para sentir a vibração dos grupos. E a vibração daquele grupo era de egoísmo cristalizante. Então, tanto o avarento, quanto o vaidoso, quanto o intelectual que abusou dessa faculdade, apresentava vibração de egoísmo cristalizante. Pensaram somente neles e por isso pertenciam ao mesmo grupo. Olha como Dante Alighieri acertou na sua obra, onde ele descrevia grupos reunidos de acordo com os crimes cometidos. Ele continua: que fizestes do tesouro cultural recebido. Olha que interessante. Eles achavam que estavam sendo injustiçados porque não eram apegados ao ouro, mas o ouro que eles foram apegados era o ouro da cultura, era o tesouro da intelectualidade. Vejam como nós temos deveres de compartilhar o nosso conhecimento, não ficarmos apegados a nenhum tipo de tesouro, seja ele amoedado ou intelectual. Vosso tom vibratório demonstra avareza sarcástica, ou seja, se achavam melhores que os outros porque eram intelectuais. Eram sarcásticos com o conhecimento que possuíam. O homem que ajunta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-los em benefício dos outros, é irmão infortunado daquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém. Olha só como a lei divina é perfeita. É como se o intelectual ajuntasse também um tesouro, mas o tesouro do conhecimento, sem dividir com ninguém, de forma egoísta, amontoando somente para si o conhecimento. E aqui a gente não está dizendo que o professor tem que ensinar de graça, não é isso, mas é dividir o seu conhecimento com a sociedade, mesmo que você receba por isso, ou então dividir com os seus familiares, mas aqueles 2 se fecharam no seu intelectualismo. O mesmo prato lhe serve na balança da vida.
Volto a repetir, são seres equivocadamente exercendo a função de julgadores, mas os fundamentos dos julgamentos não estão equivocados. Eles usam da lei de causa e efeito, eles usam a lei de atração, eles usam a lei da colheita para demonstrar que os grupos estão reunidos conforme as suas faltas, os seus crimes. Por amor de Deus, suplicou um dos circunstantes comovedoramente. Esta casa é de justiça, em nome do governo do mundo, afiançou o explicador sem alterar-se. E impassível, embora visivelmente amargurado, pôs-se em marcha. Então ele continuou julgando os grupos sem ouvir quem pedia misericórdia, achando que estavam realizando uma função que o mundo lhes dava. Auscultava uma formação de 8 pessoas. Todavia, enquanto se comunicava com os assessores acerca das observações recolhidas, um cavalheiro de faces macilentas salientou-se e exclamou, estandeando enorme fúria. Então ele estava novamente analisando um grupo de 8 pessoas para verificar qual a vibração que eles emitiam, quando um homem, em fúria, disse: "Que ocorre nesse recinto misterioso? Estou entre caluniadores confessos, quando desempenhei o papel de homem honrado, mais um que acha que está sendo injustiçado. Desta vez é o grupo dos caluniadores. Inventam mentiras sobre os outros. Ele diz que não fazia isso, que ele era um homem honrado. Vejamos por que ele foi atraído para o grupo dos caluniadores. Criei numerosa família, nunca traí as obrigações sociais, fui correto, fui digno, e não obstante aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Será mesmo? Será que ele cumpriu tudo isso? Será que quem cumpre os deveres, quem se dedica à família, quem desempenha o papel de homem honrado, vai para esse lugar? Vamos ver o que ele fez. Com acento colérico aduzia, aflito: "Quem me acusa? Quem me acusa?" O selecionador elucidou sereno. Então, mesmo trabalhando para as trevas, o julgador falou calmamente: "A condenação transparece de vós mesmo. Caluniastes vosso próprio corpo." Olha só. Então esse homem não caluniou ninguém, mas caluniou o próprio corpo. Como assim? Inventando para ele impedimentos e enfermidades que só existiam em vossa imaginação, interessada na fuga ao trabalho benéfico e salvador. Olha só, quem inventa desculpas para não trabalhar, para não exercer uma atividade em favor dos outros, é considerado caluniador. Inventou uma calúnia, inventou uma mentira ou várias mentiras para continuar na ociosidade. Olha como a lei divina é perfeita e racional, como é inteligente. Colocou um homem que inventava mentiras para não trabalhar no grupo dos caluniadores, que inventaram mentiras para os outros. Também era um caluniador, mas um caluniador para não servir. Debitastes aos órgãos robustos deficiências e moléstias deploráveis. Olha só a pessoa que frauda, que finge que é doente para receber benefício. Ó para onde vai. A pessoa que mente para receber benefício. Mente para si mesmo, é considerado caluniador. Tão somente no propósito de conquistardes repouso prematuro, ou seja, ele se aposentou com base numa mentira, numa calúnia do próprio corpo, inventou doenças. Por isso estava no grupo dos caluniadores. Conseguistes quanto pretendíeis, ou seja, conseguiu a aposentadoria. Conseguiu não trabalhar. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre. Ou seja, ele conseguiu uma aposentadoria antecipada com base na mentira, na calúnia.
e ficou 40 anos recebendo sem trabalhar na ociosidade. Em que outra ação não desenvolvestes, senão dormir e conversar sem proveito. Olha o perigo da vida ociosa, de quem mente para receber um benefício indevido e fica vivendo uma vida de ócio, preguiça. Agora é razoável que o vosso círculo vital se identifique ao de quantos se mergulharam no pântano da calúnia criminosa. Então ele estava no grupo de quem caluniou outras pessoas, porque ele caluniou para receber um benefício para si mesmo. O infeliz não teve forças para a tréplica. Claro, foi descoberto. O julgador falou o que ele fez. Ele não teve coragem de responder. Submeteu-se, em lágrimas, à argumentação ouvida e retomou o lugar que lhe competia. No plano espiritual não é brincadeira. Tudo que se faz, a gente será cobrado se for indevido. Por isso que o Espiritismo nos diz para vivermos de forma correta, sem inventar mentiras, sem agir com desonestidade. Alcançando o terceiro grupo, constituído de mulheres diversas, mal havia aplicado o singular instrumento ao campo vibratório que lhes dizia respeito, foi o mensageiro abordado por uma senhora, pavorosamente desfigurada, que lhe lançou em rosto atrozes queixas. Então, mais um vai reclamar. Dessa vez, um grupo de mulheres, em que esse julgador vai sentir que vibração elas emitem. Por que tamanha humilhação? Inquiriu em pranto copioso. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá, rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social, e arrebanham-me entre mulheres sem pudor? Que autoridades são estas que impõem a mim, dama de nobre procedência, o convívio de meretrizes? Então vejam que aquele grupo eram de mulheres que venderam seu corpo. E ela se dizia uma madame, uma mulher que não foi meretriz. Então era injusto que ali estivesse. Vejamos o porquê ela estava entre o grupo das prostitutas. Forte crise de soluços embargou-lhe a voz. O selecionador, no entanto, dentro de uma calma que mais se avizinhava da frieza, declarou sem rebuços: estamos numa esfera onde o equívoco se faz mais difícil. Consultai a própria consciência. Teríeis sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais? O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas. Então vejam, aquela senhora não foi meretriz, porém, ela administrou uma casa que talvez tenha ferido os direitos da mulher, ferido a dignidade da mulher. Vejamos como. Vossos arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em cuja extinção gastareis longo tempo. Então ela teve desregramento emotivo, ela deve ter brincado com o sentimento das pessoas. Comercializou o sentimento, olha só, ela estava no grupo de quem comercializou seu corpo, porque ela tinha comercializado os sentimentos. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem o vosso lugar. Estava entregando ela. A senhora gritou, gesticulou, protestou, mas os selecionadores prosseguiram na tarefa a que se impunham. Ela começou a reclamar, mas eles continuaram. Ao nosso lado, aplicou o instrumento, em que se salientavam pequeninos espelhos, e falou para os auxiliares definindo a posição. Entidades neutras. Então vejam, ele já passou daquela mulher. Ela comercializou sentimentos, emoções, por isso estava no grupo de quem comercializou o corpo. Agora, ele analisava o grupo de André Luiz e disse que o grupo de André Luiz era o grupo dos neutros. Fixou-nos com penetrante fulguração do olhar,
como se nos surpreendesse, mudo, as intenções mais profundas, e passou adiante. Então ele não desconfiou do grupo de André Luiz. Instado por mim, Gúbio esclareceu: não fomos acusados. Ser-nos-á possível o engajamento no serviço desejado. Então eles não iriam ser julgados ali. Eram neutros. Que aparelho vem a ser esse? Um aparelho que ele usava para sentir a vibração, constituído de vários pequenos espelhos, indagou Eloy, antecipando minha curiosidade. O orientador não se fez rogado e elucidou. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. Olha que interessante. Vejam como essas entidades trevosas têm conhecimento. Eles construíram um aparelho que consegue ler a aura do grupo, a emanação psíquica dos grupos, e conseguia por isso selecioná-los, dividi-los em grupos conforme os crimes cometidos, as vibrações que apresentavam. Por isso não erravam na seleção dessas pessoas. Muito interessante ver como esse conhecimento da espiritualidade traz, às vezes, situações em que as trevas têm instrumentos para aplicar sua justiça, ainda que de forma equivocada. Por que nos considerou neutros? Interrogou André Luiz. O instrumento não é suscetível de marcar a posição das mentes que já se transferiram para a nossa esfera. Então vejam que faz sentido, porque espíritos inferiores não conseguem enxergar espíritos superiores, mas o contrário sim. Então aquele aparelho só servia para ler espíritos inferiores. Mas, perguntei ainda, por que se fala nesta casa em nome do governo do mundo? Várias vezes foi repetido isso, né? O instrutor endereçou-me expressível gesto e ajuntou: André, não te esqueças de que nos encontramos num plano de matéria algum tanto densa, e não nos círculos de gloriosa santidade. Não ouvides a palavra evolução? E recorda que os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidos em nome da divindade. Então vejam que a introdução da resposta está mostrando para André Luiz que ali é um grupo vinculado ao planeta, que em diversos tempos, durante a nossa evolução, usou o nome de Deus para julgar os outros. Não era diferente ali. Quanta vez no corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes em nome de Deus. As cruzadas, a Inquisição, quantos julgamentos feitos pela Igreja em nome de Deus para matar, para perseguir e para torturar. Então ali também, no plano espiritual inferior, eles usavam o governo do mundo para justificar os seus julgamentos. Nós vamos então encerrar o estudo de hoje analisando essa última parte em que a espiritualidade inferior tem o seu conhecimento de hipnose, tem o seu conhecimento científico, tecnológico também, para realizar o julgamento. Achando que estão julgando por uma lei divina, autorizados por Deus, por serem braços dos juízes do mundo, mas que estão equivocados, apesar de que todos os ali presentes apresentaram essa culpa, esse remorso para serem julgados por esses espíritos infelizes. Nós vamos continuar esse estudo demonstrando que ninguém é nomeado carrasco, juiz, para atuar em nome de Deus no julgamento, mas que Deus aproveita esse livre-arbítrio para realizar o julgamento daqueles que estão equivocados, a fim de que se arrependam, a fim de que despertem e possam compreender como funciona a lei divina, especialmente a lei de causa e efeito. Agradeço a todos, portanto, que nos acompanham, a todos que estudam conosco, e peço à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um, envolvendo, abençoando, trazendo essa paz, esse envolvimento iluminado para aqueles que estão em nossos pensamentos, nossos amigos, nossos familiares e nós próprios, a fim de que continuemos a estudar essa doutrina, compreendendo a lei divina e não nos colocando em situações que possam comprometer o nosso futuro espiritual. Pelo contrário, que possamos aprender a cada dia, buscar a prática do bem, a reforma íntima, nos colocando em posição de autoaperfeiçoamento, a fim de que sejamos melhores a cada dia, conhecendo
por consequência, o mundo espiritual, para não chegarmos despreparados, iludidos e muitas vezes levados para regiões de sofrimento por desconhecimento. Pedimos por esses espíritos para que despertem o quanto antes, para que enxerguem a grandeza de Deus, se arrependam enquanto há tempo, porque o livre-arbítrio é respeitado. Deus respeita a escolha que cada um faz. E por isso cada um precisa escolher, precisa tomar uma decisão de não mais errar, de não mais se equivocar, de não mais se entregar à viciação, ao crime, ao desequilíbrio e voltar-se para Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso irmão maior que veio exemplificar a justiça de Deus, a misericórdia divina em suas atitudes e pensamentos. Que possamos, por isso, imitá-lo e trazer junto a esses irmãos o envolvimento também necessário para que eles juntem-se a nós nessa caminhada evolutiva na direção do Criador. Que todos possamos caminhar juntos, escolhendo pelo bem e escolhendo principalmente enfrentar as consequências das nossas atitudes do passado, a fim de construirmos um futuro de alegrias e felicidades. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um e que Maria Santíssima, Rainha do Reino de Deus, do Reino de Cristo Jesus, possa continuar envolvendo a terra, estendendo o seu manto sagrado e purificado para resgatar aqueles arrependidos que desejam mudar de vida, voltar-se para Cristo que os ama e sentir esse amor, finalmente, depois de tantos milênios no erro. Graças damos, Mestre amigo, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.